Retomamos então aí o curso, ainda sobre o Antigo Testamento, e nós estamos vendo a primeira parte, a primeira divisão que nós fizemos, que é comum você encontrar também em alguns escritos, que é essa chamada prólogo, capítulos 1 a 11 de Gênesis. Então, a partir do capítulo 12, nós entramos numa segunda parte do Antigo Testamento para efeito do nosso estudo. Estamos aí vendo a respeito da criação ainda. Na aula passada, nós vimos sobre o homem e o mandato cultural. Hoje nós vamos retomando a nossa lição, a aula número 6, falando um pouco sobre o descanso divino. Então nós já lemos em aulas anteriores, no capítulo 2 de Gênesis, que Deus descansou no 7º dia. Lemos agora no início os 10 mandamentos, na sua primeira escrita lá em Êxodo 20, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o 4º mandamento, que é a guarda do sábado, e também a repetição dos 10 mandamentos lá em Deuteronômio capítulo 5. Então a gente vai precisar falar um pouquinho a respeito do 4º mandamento, porque para a gente ter uma compreensão melhor sobre essa questão do descanso divino. Então vejamos, o que significa o 7º dia da criação, que contabiliza, como dia da criação, o descanso divino. Às vezes a gente fala que o mundo foi criado em 6 dias, a criação, ela é colocada como 7 dias, o descanso faz parte, da criação. Então diz lá Gênesis que, primeiro dia Deus fez isso, o segundo aquilo, no 6º os animais foram criados, depois nós, seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. O 7º dia da criação, Deus descansou das suas obras. Então, o 7º dia foi um dia em que se registra o descanso de Deus. O que isso pode significar? Falar do meu descanso, Alexandre, é uma coisa muito natural, não é? Eu, em algum momento do dia, vou falar, olha, eu vou dar uma descansada agora. E certamente aquele período da noite que a gente dorme, porque a gente dorme para descansar, A gente não dorme para perder tempo. Dormir faz parte da nossa existência, Então, para mim, feito de carne e osso, limitado, mortal, e até para os animais, que a gente vê os animais descansando, não traz estranheza, mas Deus é espírito. Deus não tem uma forma corpórea como a gente, não é feito de matéria, Então, alguns homens aí de Deus se colocaram a ensinar, pelo menos a tentar compreender o que pode significar isso. Bom, então lá, capítulos 2, 1 a 3 de Gênesis, que fala sobre o descanso de Deus, podemos dizer o seguinte: Deus não descansou para si mesmo, mas para que sua criação descansasse nele. Resumindo, o que eu vou colocar aqui de alguns pensadores, de alguns estudiosos. Então, o descanso de Deus não foi um descanso para Ele mesmo. Como eu disse, eu, Alexandre, em algum momento posso dizer, para Luiz, vai descansar. Ou eu posso interromper uma atividade não porque eu estou cansado, mas porque ela precisa descansar. Deus não precisa, Ele, per si, ou para si mesmo, desse descanso. Tem um texto de Isaías, eu não anotei, mas me veio a memória aqui agora, que Deus trabalha de noite, Deus não descansa, Tanto que você pode, em qualquer momento, em qualquer segundo, em qualquer instante,
orar, procurar a Deus, que Ele vai te ouvir. E a gente sabe que não tem um momento do dia, uma hora do dia em que Deus não está cuidando da gente. É o Salmo 121. Isso, Salmo 121, né? Eis que não dorme, não dormi tu guarda de Israel, né? Então, o descanso, ao descansar no sétimo dia, Deus não, eu estou cansado, vou descansar, deixa eles que se virem agora, deixa eles não estão cansados, mas eu estou. Não, o descanso de Deus não foi para si mesmo, mas para que a sua criação descansasse nele. E aí então tem duas frases de Agostinho. Agostinho se propôs a discorrer sobre esse assunto. Então, na primeira ele diz assim: o descanso de Deus significa o descanso dos que descansam em Deus e que Ele faz descansar. Então, eu descanso em Deus, eu posso descansar em Deus. Em Deus nós encontramos o descanso, porque o descanso dele foi para que nós, criação, pudéssemos descansar nele. Eu acho que essa frase, ela vai, de outras maneiras, dizer o que está escrito ali no início do parágrafo. Ainda Agostinho disse também: nosso coração não para quieto até que encontra descanso em Deus. Eu tirei essa frase de um livro, e se você um dia ler uma obra de Agostinho chamado Confissões, é onde ele relata a história de conversão dele. E eu já resumidamente falei um pouco. Agostinho vai confessar que apesar de todos os seus estudos, de todo o seu conhecimento que ele tinha na época, apesar de ter investigado várias coisas, e da possibilidade de ter até uma vida razoavelmente confortável, em termos de ocupação pública, de trabalho, de dinheiro, de casamento, ele tinha um coração angustiado. Mesmo que o mundo estivesse oferecendo para ele condições confortáveis, ele se sentia cansado. O cansaço dele, essa inquietude dele, é porque ele não havia encontrado algo que lhe desse descanso interior. Não o descanso do corpo. O descanso do corpo a gente tem no sofá, tem na cama, não é? Tem nas férias, tem na folga. Mas o descanso do homem interior. Então ele estava inquieto. E por isso que ele diz: olha, o nosso coração não para quieto até que encontra descanso em Deus. Então, o descansar em Deus é um tema que a gente encontra nas Escrituras. Se a gente lembrar, Jesus convidou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Lembra? Mateus, o Evangelho de Mateus registra isso. Então, descansar em Deus é uma grande bênção, é uma graça que Ele nos dá. Então, o descanso de Deus não é para si mesmo, mas é para que a sua criação descanse nele. Então, você olha, nós temos um Criador, e nós podemos descansar nesse Criador. Em que sentido? Ele não abandonou a sua criação, Ele não deixou o que Ele criou sem um propósito, não deixou aí que seguisse o rumo, sem um destino claro, certo. Existe um conceito filosófico do deísmo, O deísmo, ele até crê na existência de Deus, ele afirma a existência de Deus, de que Deus criou todas as coisas, mas que Ele não está mais presente. Ele é apenas transcendente, não imanente, na linguagem. Deus existe, mas Ele está em algum lugar aí, e aqui nós ficamos.
É como se Deus tivesse criado todas as coisas, tivesse dado corda para funcionar, e agora vocês se viram por si mesmo, né? Então, o universo, o mundo, é uma estrutura mecânica, como um motor de um carro, que depois que você liga, e enquanto houver injeção de combustível e oxigênio para haver a queima, você pode deixar ele funciona sozinho, né? Se você der a partida no carro, pegou o motor, você pode sair do carro, deixar ele funcionando sozinho, e ele vai funcionar sozinho enquanto tiver combustível, ou enquanto o motor não fundir, né? Lembrando que o cristão, nesse sentido, ele não é deísta, mas ele é teísta, né? O teísmo, então, entende, Deus existe, criou todas as coisas, e Ele está presente, conduzindo, sustentando tudo que Ele criou. E é nesse sentido que nós descansamos em Deus, né? O nosso Criador, Ele ainda nos acompanha, Ele cuida, Ele está dirigindo todas as coisas. Bom, também quero colocar aqui algo sobre essa relação entre o descanso e o sábado. A palavra sábado, lá no hebraico, ela vem de uma raiz, uma palavra, né? Raiz que tanto significa 7 quanto descanso. Então, 7, descanso, sábado, a raiz, né, é a mesma. Bom, então diz aí que no antigo povo israelita, esse descanso figurou no sábado, o 7º dia da semana. Então você conta a semana, o primeiro dia, segundo dia, 6º dia, 7º dia. Bom, a criação teve o primeiro dia, o segundo, 6º, 7º dia. Deus descansou sábado, o dia do descanso. Então, no antigo povo israelita, esse descanso figurou no sábado. Para nós, ele está em Cristo, e pela fé, na esperança de vida eterna que Ele nos dá. Nós encontramos isso em Hebreus 4, versículo 3, e de 9 a 11. Hoje, no período da graça, nós não estamos mais no período da lei, ou no período das obras. A igreja hoje, ela acontece, ela vive, né, ela existe, melhor, no chamado período da graça, que é o período em que nós já desfrutamos da obra de Cristo. O antigo povo israelita, eles também viviam na esperança da remissão do Messias, mas o Messias era uma promessa. Alguns estudiosos colocam que a promessa do Messias a gente já encontra lá em Gênesis 3,15. A gente vai abordar isso possivelmente na próxima aula, né? Quando fala da serpente que picou, né, o calcanhar do filho da mulher, e ele esmagou a cabeça da serpente, né? Então esse versículo é chamado de proto-evangelho, né? Então um pré-anúncio do evangelho. Hoje nós vivemos o período da graça, e não mais da promessa, das sombras, mas da concretização da obra salvífica de Deus. Cristo é o nosso descanso. Sobretudo o nosso descanso que nos traz a certeza da vida eterna. Porque essa é a nossa esperança, uma vida eterna com Deus, onde não haverá dor, luto, o mal, a doença, o choro. A gente encontra isso nas Escrituras Sagradas, né? Bom, aí tem também uma frase. Essa frase é uma espécie de uma resposta de Justino de Roma, mas Justino de Roma ele viveu no 2º século, é um dos chamados
pais da igreja e um homem que Deus usou para principalmente defender a fé cristã. Existe um diálogo de Justino com um sujeito chamado Trifão, nome grego mesmo, né? Trifão. Esse Trifão estava aí colocando ideias judaizantes, ou defendendo ideias judaizantes, para cima de Justino. Então, aquela questão do sábado, não, tinha que guardar o sábado, como os judeus, tal. Então, a resposta de Justino, é claro que a resposta é bem maior, né? Eu peguei só uma parte. Justino diz assim para ele: a nova lei quer que guardeis o sábado continuamente. Essa nova lei é a lei do Evangelho, que João vai colocar como a lei do amor, né? Então nós vivemos numa nova lei. Essa nova lei não é das obras, mas é da graça, porque a antiga lei, né, ela foi abolida em Cristo, foi cumprida em Cristo e foi abolida. Lei em que sentido? Lei moral? Não, a lei cerimonial, tá? Então a nova lei, ou seja, a lei do Evangelho, quer que guardeis o sábado continuamente. E vós, aí ele está se dirigindo a Trifão e aos que defendiam a guarda do sábado, literalmente como os judeus, e vós que passais um dia sem fazer nada, já vos considerais religiosos, sem saber o motivo para que vos foi ordenado o sábado. Então Justino está até, vocês guardam disso, mas vocês nem sabem direito por quê, né? Eles guardavam uma espécie de cerimônia, mas é aquele negócio, sabe quando você cumpre um rito, mas nem sabe por que você cumpre? Porque tem muita gente, mesmo no meio evangélico, que cumpre ritos. Nós temos ritos também, né? Santa Ceia, batismo, a liturgia em si é um rito, né? O rito do casamento, o rito da posse do líder, de um pastor, né? São os chamados ritos. O rito sempre procura passar e tem que passar o entendimento espiritual. Então o rito da ceia, que a gente chama de sacramento, comer pão e tomar do suco do cálice, é o que? Comer do corpo, beber do sangue. E a gente precisa entender por que a gente participa do corpo e do sangue de Cristo. Afinal de contas, né? O que que Justino está dizendo para Trifão vocês ficam um dia sem fazer nada, mas nem sabem direito por quê, né? Aí ele continua: o Senhor Deus não se compraz nisso. Se entre vós há um perjuro ou ladrão, que deixe de sê-lo. Se é um adúltero, arrependa-se, e assim terá observado os deliciosos e verdadeiros sábados de Deus. É uma palavra dura de Justino, dizendo: a vida de vocês não é a vida de quem descansa em Deus, porque a vida é uma vida mundana, é uma vida de alguém que pratica o pecado, que não se santifica, ou seja, não tem nem compromisso com Deus. É um rito vazio, e por ser um rito vazio, Deus não se compraz nisso, né? Então, nesse sentido, qual é o dia que eu tenho que ser honesto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Nesse sentido, qual é o dia que minha vida tem que ser consagrada, santificada? Que aliás é o tema da mensagem de hoje à noite. Qual é o dia em que eu tenho que viver o meu compromisso com Deus com toda a intensidade? E nesse compromisso, eu fazer a minha parte e ter a certeza de que Deus está fazendo a parte dele, né? E, portanto, descansar no Senhor. Aí eu quero falar um pouquinho do quarto mandamento, da maneira como Calvino também o abordou lá nas Institutas. Então coloquei aí
3 frases que eu tirei das Institutas. Então, diz Calvino: sob o repouso do 7º dia, o Senhor quis figurar para o povo de Israel o repouso espiritual. Então, primeiro entendimento, esse repouso é no sentido espiritual, porque não adianta eu estar com o corpo descansado e inquieto, minha alma está inquieta. Lembra a frase de Agostinho? O homem só consegue ficar quieto quando encontra o seu descanso em Deus. Hoje, as pessoas buscam 3 coisas: prazer, poder e conforto. Não é? Basicamente, o que ela ganha, os seus recursos financeiros, materiais e até mesmo os seus recursos humanos, sua inteligência, seus dons, é correr atrás dessas 3 coisas. A gente poderia até falar 2, porque o conforto, de certa maneira, é algo que nos dá prazer, né? Os 2 grandes P's. Mas a gente pode subdividir esse prazer, porque nem todo prazer advém do conforto. Prazer, poder e conforto. Se você quer ser um grande capitalista, eu quero criar uma empresa, eu recebi uma herança multimilionária, e eu quero investir milhões para ganhar bilhões, então invista em alguma coisa que dê poder, prazer e conforto. Vai ter consumo, né? Bom, surgem problemas éticos daí, mas e o descanso espiritual. Então Calvino, em primeiro lugar, vai falar disso. Retomando, a segunda frase aí de Calvino: o elemento cerimonial do mandamento foi abolido pelo advento de Cristo. Ele é o verdadeiro cumprimento do sábado. Então, agora ele começa a entrar nessa questão, porque que nós, cristãos, não guardamos o sábado literalmente como os israelitas guardavam. Bom, o sábado, naquele sentido cerimonial, ele foi cumprido em Cristo. Cristo é o nosso descanso. Minha terceira frase: embora o sábado seja revogado, nesse sentido cerimonial, não deixa de ter lugar entre nós, para que tenhamos alguns dias para reunir-nos, para ouvir pregações, para as orações públicas e para celebrar os sacramentos. Então, primeira coisa que Calvino põe: no sentido cerimonial que os israelitas guardavam sábado, nós não precisamos mais, o nosso descanso é em Cristo, e ele então é todos os dias. Eu descanso em Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado e no domingo. Porém, ainda que aquele sentido cerimonial tenha sido revogado, o sábado ou esse descanso, ele tem sim lugar entre nós. É importante que a gente tenha esse dia para 2 coisas. Primeira coisa, ele coloca aí um dia em que a gente possa ouvir pregações, realizar orações públicas, oração então que a igreja em conjunto realiza, né? E celebrar os sacramentos. Tá? Lembrando, né, principalmente naquele tempo, que as pessoas trabalhavam do nascer do sol ao pôr do sol. E se hoje você conhece algum agricultor, algum pecuarista, sabe que eles trabalham num ritmo pesado, né? Não tem esse luxo de acordar 9 horas da manhã para ir, daí você tirar o leite da vaca, aí você, preciso regar minha horta, né? Aquele solzão das 10, 11 horas da manhã, você vai regar a horta, você vai acabar com ela, né? Então, hoje nós vemos um mundo muito mais industrial, e algumas pessoas trabalham só 6 horas por dia, outras 8, outras mais, é claro, né? Mas eu estou querendo dizer que
hoje é possível que a igreja até consiga realizar atividades em dias semanais, não é? Mas Calvino fala, olha, é importante um dia que todo mundo não tem ocupação com o trabalho secular, porque é o dia que a gente pode se reunir para ouvir as pregações, para celebrar os sacramentos, e para a igreja estar orando, intercedendo, né? Aquele momento público de oração. Em segundo lugar, para dar algum alívio aos servidores e aos trabalhadores em geral, que é aquela questão do descanso, que tinha lá, sim, né, o sábado, como está no 4º mandamento, era o dia do descanso santificado, o dia que o povo tinha o momento para fazer a cerimônia lá do Antigo Testamento, mas era o dia em que o povo também descansava, era um povo trabalhador, servil. Inclusive o tempo que eles estiveram no deserto, que o maná caía pronto, que eles não precisavam plantar o maná caía pronto. E na primeira vez que caiu o maná, Moisés instruiu, vocês vão colher o maná suficiente para vocês comerem, não guarde para o dia seguinte, não precisa, porque não vai faltar. E no 6º dia vocês vão colher o dobro, vão recolher o dobro, porque no sábado vocês não precisam se preocupar com correr atrás disso, Deus vai suprir, né? E depois a gente vai ver também que tinha um ano sabático. Então você tinha uma lavoura, naquele ano sabático você não precisava plantar. E diz lá que se o povo fosse fiel a Deus, mesmo o povo não plantando a terra, não arando, não semeando, ia ter comida para todo mundo. E depois, cada 7 anos, depois de 7 ciclos de 7 anos, tinha o ano do jubileu, em que se descansava a terra, e se alguém tivesse se vendido, né, como escravo e tal, havia a possibilidade do resgate. Eu tive que vender as terras que eu ganhei de herança para não morrer de fome, mas quando chegava no ano do jubileu ela voltava a ser sua. Então era um descanso, nesse sentido era um descanso. Então tem sim esse sentido. Hoje a gente percebe que há pessoas que trabalham de segunda a segunda. Trabalham de segunda a segunda, tem 2 empregos, 2 atividades, às vezes um emprego formal e um bico. De fim de semana eu faço meus bicos. Isso ajuda, sim. Existe. E o que acontece? Muita gente vai deixar para segundo plano atividades de cunho espiritual e solidário, porque estão trabalhando, não naquele serviço formal, né? Naquele outro que poderia se chamar de bico, né? Acontece. Não está descansando, né? Minha folga é na sexta-feira, então folgue, é sexta-feira. Faça esse dia o seu dia de descanso. Não guardamos o domingo como uma imposição rígida. Exemplo, a cerimonial judaico. Está entre colchetes, porque onde Calvino está dizendo isso, não tem aí esse exemplo cerimonial judaico. Eu coloquei porque é o contexto. Se você ler o contexto, está lá. Não guardamos o domingo como uma imposição rígida, mas o usamos como um remédio necessário, a fim de manter a boa ordem na igreja. Então essa era a compreensão de Calvino sobre o 4º mandamento, né? Sobre a rigidez da cerimônia judaica. Não é aquela rigidez, mas a gente mantém esse dia de descanso, no sentido de que é um remédio necessário, aquilo que foi falado, porque a gente precisa de um tempo para descansar, para os servos descansarem, os trabalhadores descansar, e para que a gente possa se reunir, para a manutenção da nossa espiritualidade. Não me prendo ao número 7 para sujeitar à igreja alguma servidão, pois não condeno as igrejas que adotam outros dias para suas reuniões solenes, contanto que não tenha parte nisso nenhuma superstição. Então,
Nessa parte das institutas, ou nas institutas, Calvino não diz literalmente quais seriam essas igrejas que ele está dizendo que não tinham esse dia no domingo, tinham outro dia. Então não posso dizer a que igreja ele está se referindo, né? Não pesquisei o suficiente para isso. Mas ele está dizendo, olha, também não condeno. A igreja tal é o sábado mesmo, a igreja tal é a terça-feira, sei lá. A igreja lá no país, não sei de onde, é a segunda. Não condeno. Desde que esse dia guardado não tenha aquela mesma significação supersticiosa dos judaizantes, né? Daquele pessoal que quer trazer a cerimônia do Antigo Testamento para cá. Calvino, ele é até assim, né? Qual o termo? Não tem rigidez, né? Em tratar essa questão, ok? Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, trouxe para vocês verem que a exposição do catecismo e mesmo da confissão de fé é um pouco mais rígida, um pouco mais literal do que Calvino. Pergunta 116 do Catecismo Maior: o que se exige no quarto mandamento? No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. Então, o catecismo está dizendo, né? 7 dias, um dia cada 7. Que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, ou seja, que era o sábado. E o primeiro dia da semana desde então, desde Cristo, o primeiro dia da semana. E há de assim continuar até ao fim do mundo, até que Jesus venha. O domingo é o dia que se guarda, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Domingo vem, né, do latim Anno Domini, acho que é isso. Domingo, Dia do Senhor. Acho que não é Anno Domini, não, tem outro nome. Falhou aqui, mas do latim vem, né, do Dia do Senhor vem domingo. Então veja que o Catecismo Maior, ele está colocando o domingo. Se a gente fosse seguir a risca hoje, arranjar um emprego que trabalha no domingo, não pode. Você vai ser disciplinado. Se eu for olhar aqui, literalmente está dizendo. Tá? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, a linha ou artigo 8º. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenados seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. O que a confissão está colocando? Que é o seguinte: amanhã é domingo, então deixa eu adiantar as coisas hoje, né, para que amanhã eu não tenha ocupações relacionadas ao meu trabalho, e ele coloca ali até mesmo recreações, de tal maneira que eu tenho um dia inteiro para ocupar-me em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Ou seja, domingo é o dia da gente ir na igreja, da gente fazer um trabalho, sei lá, evangelístico, da gente visitar os enfermos lá no hospital, ir na prisão, visitar os presidiários. Domingo não é um dia, é descanso secular, mas não é um dia para a gente ficar à toa, mas um dia para a gente se ocupar com um trabalho diferente.
Algo que também a gente não vê acontecendo nos dias atuais, né? Bom, os tempos são outros. O ritmo que hoje o mercado de trabalho coloca dificulta muito isso, né? Eu reconheço. Mas trouxe aí para vocês conhecerem e a gente perceber que cada um de nós deve avaliar, né, a sua própria condição, o seu próprio ritmo e entender que argumentos do tipo: não tenho tempo para visitar, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para fazer parte de um ministério da igreja, não tenho tempo para ajudar alguém que está doente, não sei o quê, não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tenho tempo para... É um argumento que não vai colar perante Deus, tá? Que pelo menos você pode dizer que na segunda você não tem tempo, na terça, mas em algum dia você tem que, eu tenho um dia que eu posso fazer isso, eu tenho um dia que eu posso te visitar. Aí, para você é sexta, porque é o dia que você folga no seu serviço, para o outro é o domingo, para o outro é o sábado, não sei. Importante, né, é a gente repensar o nosso ritmo de vida. São só 2 slides, eu vou terminar hoje. É só uma introdução à cronologia. Se você procurar nos livros de ciência da escola, e possivelmente o Lucas vai usar livros assim, e você no ensino médio, no fundamental usou livros assim, há quantos anos tem o mundo, como é que quando começou? Então normalmente adota-se a teoria evolucionista, né? E eu sei que a imagem ela não está muito clara, mas a grosso modo a ciência hoje vai dizer que nós vivemos aqui, no período neolítico, né, na idade dos metais, que começou por volta do ano 10.000. Aqui não está aparecendo, aqui está de mais ou menos 30.000 a 10.000. Aparecimento do Homo sapiens, que a ciência considera que é a nossa, hoje, nosso gênero, não sei. Aparecimento do Homo sapiens, também conhecido como Cro-Magnon, o período, né, Cro-Magnon, tá? Entre 250.000 a 150.000. Homo sapiens, o homem que sabe, o homem atual, a ciência então coloca aí entre o ano 60.000 a 40.000. Fim da última era glacial, ano 30.000, e extinção do homem, Homo sapiens neanderthalensis, coisa assim. Eu copiei e colei no livro de ciências, não é minha especialização, tá? Enfim, a partir de 30.000 anos atrás, a ciência vai dizer que a gente encontra agora o Homo sapiens como somos hoje, tá? A cronologia na Bíblia, ela segue um ritmo diferente. Tá? Então eu vou colocar esse quadro aqui para a gente entender. A partir de agora, toda vez que a gente falar de cronologia, nós vamos usar esse quadro em que a gente tem aqui na coluna de cima, aqui na linha de cima, o que estava acontecendo na Palestina nesse tempo. Aqui está dizendo que a Palestina, por volta do ano 3.900 antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás, mais ou menos, era ocupada, na sua maioria, por cananeus, tá? No Egito, começa aqui, mais ou menos no ano 4.500, o chamado período protodinástico. Quando a gente vê a história do Antigo Egito, ele é
por dinastias, a 10ª dinastia, 13ª dinastia, 15ª dinastia. Então começa o período protodinástico, então um pré-início das dinastias. Já na Mesopotâmia, lembrando que Adão e Eva, quando criados, foram colocados ali na Mesopotâmia, então lembrado que a gente viu isso? Na Mesopotâmia, mais ou menos no ano 6000 a.C., a ciência vai dizer que aconteceu o desenvolvimento da civilização, da produção da cerâmica, da metalurgia e da agricultura. Nós estamos na idade dos metais, né? Então é quando o homem começa a produzir o machado, a enxada, o facão, a foice, não do jeito que a gente tem hoje, mas, né? Quando o homem começa a manipular os metais para fazer ferramentas, instrumentos, utensílios. Então é mais ou menos no ano 6000 que surgem que começa a haver o desenvolvimento da civilização. E a escrita, como nós temos hoje, não, claro que não o português, mas a escrita, quer dizer, você pegar não era papel naquele tempo, pegar alguma coisa e traduzir as palavras numa linguagem de sinais, ela surge mais ou menos no ano 5000 a.C., entre os sumérios. Então, os sumérios, que é um povo lá da região da Mesopotâmia, atribui-se a eles a invenção da escrita. Ok? Difícil localizar Adão e Eva nisso aqui tudo, porque a Bíblia não trabalha com evolucionismo, e diz que a criação foi em 6 dias, aí vem aquela discussão, é literal ou não é literal? Eu não vamos entrar nessa questão, porque não é o propósito do nosso curso, tá? Mas, se a gente não consegue situar Adão e Eva nessa história toda aqui, do ponto de vista das datas, essas datas aqui em cima, são as datas que a gente encontra na cronologia dos livros de história, seja história bíblica, história geral, tá? Você vai ver que aqui embaixo, eu coloquei aqui o calendário judaico, que em algum momento ele também vai se diferenciar do calendário dos próprios livros históricos e de cunho cristão. O que a gente tem na Bíblia? Que Gênesis 5 diz que Adão, com 130 anos, gerou Sete. E com 235 anos, Sete gerou Enos. Perdão. Isso. No ano 130, Adão gerou Sete. No ano 235, Sete gerou Enos. No ano 325, Enos gerou Cainã. No ano 395, Cainã gerou Maalalel. No ano 460, Gerado, e assim por diante. No ano 1656, depois do quê? Depois que fala que Adão e Eva gerou o Sete. Temos o dilúvio. Tá? Agora, quanto tempo viveu Adão e Eva naquele período de inocência? O Gênesis 5 diz que com 130 anos, Adão gerou a Sete. Só isso que ela fala. Então, no calendário judaico, a gente consegue aqui, por exemplo, colocar que no ano 235, no ano 235, nós temos o nascimento de Enos. Antes disso, claro, nós temos a Caim e Abel, porque Caim e Abel nasceram antes de Sete. Quantos anos? Não sei. Tá vendo? Que daqui, se a gente falar o calendário judaico, daqui para cá, a gente não tem como dizer. A gente só pode conseguir aqui, a partir do ano 137, do ano 235 Enos, porque isso está no texto bíblico.
quando se fala de datas, principalmente nesse período muito mais antigo, é muito difícil precisão, é quase que impossível precisão, né? A gente tem hoje descobertas arqueológicas que vão dando pistas, né? Existem algumas datas que é possível você determinar. Hoje a arqueologia acaba determinando, mas até quando a gente chegar no Êxodo, até a data do Êxodo é difícil determinar hoje, tá? Então essa cronologia para a gente ter uma ideia, pela ideia, né, nós podemos dizer que Adão e Eva existiam, né, na cronologia como nós hoje colocamos, mais ou menos 5, 6 mil antes, 4.500 anos, mil anos antes de Cristo. Ou pelo menos podemos dizer que Caim e Abel, né, viveram cerca de 4.000 anos, um pouco mais ou menos, 3.900, 4.000 anos antes de Cristo. Então, conciliar a cronologia bíblica com a cronologia da história, dos livros de história, é uma coisa, não é o propósito aqui, tá? Não tem como, mas tem como a gente mais ou menos situar as coisas, claro, principalmente a partir daqui do dilúvio, né, de Noé, aí as coisas começam a ficar mais fácil de você começar a datar. Então a gente consegue datar mais ou menos aproximadamente Abraão, consegue. Mas quando a gente chega aqui, Adão, Eva, Caim, Abel, a coisa é um pouco complicada, tá? Mas para vocês terem esse conhecimento aí. Muito bem. Semana que vem a gente continua e finalmente vamos entrar aí na questão da queda. E antes da gente falar do pecado do homem e da mulher, é importante a gente falar do diabo. Então, nossa próxima aula começa falando sobre o diabo e a origem do pecado.